Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Estamos aqui para a nossa live semanal, todos os domingos aí às 10 da noite. Lembrando, sempre é bom aí reiterar, né, relembrar, que essas lives estão sendo gravadas pela minha conta pessoal do Facebook e por uma diretriz nova aí da Meta, né, empresa responsável pelo Facebook. Essas lives serão apagadas, não por uma iniciativa minha, mas pelo próprio Facebook, após cerca de 60 a 90 dias. Então, você que acompanha esse nosso trabalho aqui pelo Facebook, também saiba que cada uma dessas lives estará sendo publicada também no nosso canal do YouTube, e de lá não será deletado. Então, nosso canal no YouTube é Evangelista Robson Camargo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva por lá. Temos cerca de 20 transmissões gravadas e salvas lá, para que você possa acompanhar todo o nosso conteúdo aí feito nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? Então, a nossa live de hoje tem um tema. Este tema é uma visita transformadora. O texto base da mensagem de hoje está no Evangelho segundo Lucas. Estaremos lendo o capítulo 19. Então, capítulo 19 de Lucas, terceiro evangelho aí do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 19. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 10. Lucas 19, verso 1 até o 10. Você que tem aí a sua Bíblia disponível, seja em papel ou digital, pelo celular ou por outro meio, sempre é importante, né, você acompanhar também. Dar um tempinho para que todos achem. Enquanto isso, vai, né, também encaminhando aí para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp ou na própria timeline, na própria linha do tempo aí do seu Facebook, para que dessa forma aí a mensagem da palavra de Deus seja espalhada aí pelo alcance dos meios digitais. Passemos a ler então o texto, Lucas 19, a partir do verso 1, verso 1. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: Este se hospeda com um homem pecador. Zaqueu então se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, o publicano. É uma história muito conhecida da Escritura, mas como sabemos bem, a Escritura Sagrada não é um livro comum, né? Cada vez que você lê, você tira ali detalhes do texto, você tira um novo aprendizado, né? E dentro desse tema, uma visita transformadora, nós queremos
falar hoje sobre a história de Zaqueu. Como de costume, estaremos lendo agora versículo por versículo, verso por verso, e explicando ali o contexto, o que estava acontecendo. Verso 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, Jesus entra nessa cidade e estava caminhando. Estava pelas ruas principais ali, né? Atravessando a cidade. O texto não fala que Cristo, ou que Jesus estava numa casa, estava parado numa praça. Não, ele estava caminhando. Ele não tinha algum local ali próximo que estivesse no itinerário dele, que estivesse no planejamento dele de parar. Ele está seguindo, né, pela cidade, caminhando pela cidade. E no meio deste caminho, um homem, não diretamente a ele, mas procura uma aproximação. A fama de Jesus nessa época já era muito grande. E aonde ele chegava, é bom dizer que a fama dele chegava primeiro. Então, quando Jesus ia chegar a uma cidade, ele já mandava os seus discípulos anunciarem que ele chegaria naquela cidade. De 2 em 2, enfim. Mas já era sabido naquele local que o mestre iria passar por ali. E Zaqueu era um homem muito conhecido, né? No verso 2, Lucas, o responsável por escrever esse livro, esse evangelho, ele dá alguns detalhes, né, de quem era Zaqueu. E ele vai dizer que era o maioral dos publicanos. Nós temos um outro exemplo de publicano ou cobrador de impostos na Escritura, que é Mateus, também chamado em algumas traduções de Levi. Inclusive é um dos também autores aí dos evangelhos registrados aí na Escritura Sagrada. Mateus, Marcos, Lucas e João. Este Mateus era também um publicano até se encontrar aí com Jesus. Mas Zaqueu não era um mero publicano, não era um cobrador de impostos qualquer. O texto deixa bem claro aqui que ele era o maioral. Há uma tradução que diz o chefe dos publicanos. Então, ele era alguém responsável pela coletoria regional naquelas imediações. Enquanto havia coletores pontuais, então há um coletor dessa região da cidade, desse quarteirão, desse ponto. Zaqueu era o líder, era o maioral, era o cabeça de outros coletores. Também era coletor, não era apenas um supervisor, mas era a abrangência, o espaço onde ele tinha autoridade, onde ele cobrava esses impostos, era maior do que um coletor comum. O que fazia com que ele se tornasse rico. E nós já vamos entender o porquê. Então, o maioral dos publicanos e rico. Só que esse Zaqueu, ainda na posição em que ele estava, alguém conhecido na sociedade e importante que se diga, odiado. Hoje, quando alguém é famoso, até que se descubra algum escândalo, geralmente alguém quando alcança a fama é porque ela foi muito querida, porque por uma categoria da sociedade. Seja um cantor, seja um jogador de futebol, seja uma celebridade, seja uma figura política, enfim. Alguém quando chega à fama, quando chega a milhões de seguidores, né, é porque agradou uma parcela da população. Não é o caso aqui de Zaqueu. Zaqueu, ainda que fosse um maioral, um líder, mas a profissão de publicano ou coletor de impostos nas cidades ali de Israel era uma profissão odiada. Não era uma profissão, não vão muito com a cara dele, não.
era odiado mesmo. Era aquela pessoa de quem o povo cortava caminho. Era aquela pessoa de quem as pessoas falam, não, não quero passar nem perto desse homem. Por quê? Contextualizando um pouco, como que funcionava essa coletoria? Roma, o Império Romano, dominava boa parte da Europa, norte da África e o que conhecemos hoje como o Oriente Médio e até um pedacinho ali da Ásia mais próxima aqui do Ocidente, né? Para quem conhece um pouco de mapa. Israel está naquele meio, né? E todo o Império Romano, todos os países dentro do Império Romano, eram obrigados a pagar tributos, pagar impostos para Roma. Nenhuma daquelas nações era independente. Né? Qual é o normal que nós conhecemos hoje em dia? Por exemplo, o Brasil. Você paga impostos, mas você paga impostos para o seu país. Você paga impostos para que o governador, para que o presidente, para que o prefeito, cada um na sua competência, pegue desses impostos, ainda que a gente sabe que não acontece sempre da maneira que deveria, né? Mas isso seja revertido ao povo. Naquele tempo, não. As nações não eram independentes. Então, todos os países desse trecho que eu expliquei aqui para vocês pagavam impostos e esse imposto saía, não ficava no país. Ia para o Império Romano, para o imperador, para as autoridades romanas ali que cuidavam de cada região, de cada país ali dominado pelo Império. Isso causava muito ódio, muita raiva daquele povo, porque, pense, você já está passando por uma situação de colônia. O seu país já não é independente. Você já vê tropas de um império continental marchando nas suas ruas e se entendendo melhor, maior do que você, e você ainda tem que tirar do teu bolso, da tua goela, você ainda tem que tirar do pouco que você tem para dar para um imperador, para um governo que não está nem para você e que não vai voltar nada para você. Repare, a gente já vive numa realidade aqui no Brasil, e que não é só no Brasil, que em vários países é da mesma forma, em que boa parte dos nossos impostos não voltam para a população, seguem outros caminhos, são desviados. Agora você imagina, em que o povo tinha certeza que 100% daquele dinheiro iria embora. Então, assim, havia, obviamente, uma comoção total de todas as nações. Israel não seria diferente. E agora a situação ainda piora. Parece que não pode piorar, mas piora. Não eram os próprios romanos que faziam essa coletoria. Porque eles seriam linchados. Né? O povo já detestava o Império Romano. Você ainda vai colocar cidadãos romanos nesses países ali? Não. Eles contratavam pessoas da própria nação ali dominada. Então, Israel não era diferente. Roma contratava, na mesma figura que seria hoje um funcionário público, né? Então, um funcionário de dentro do país, de dentro da nação, de dentro da cidade, enfim. Então, um cidadão judeu, israelita, o nome que você queira dar, para coletar impostos do próprio povo e mandar para Roma. Imagine, né, como era amado alguém que fazia isso, né? Só que não. Zaqueu era assim. Então ele era uma pessoa detestada em Israel. Embora rico, embora um homem de posses, embora um homem que com certeza comprava e tinha tudo o que quisesse, mas com certeza raríssimos amigos, e os amigos que tinha, amigos comprados, né? Nós sabemos que geralmente você tem amigos de acordo com a tua capacidade aí, de acordo com o teu poder aquisitivo, né? É muito conhecido o dito, né? Quer conhecer seus amigos, procure ficar sem dinheiro, né? Então Zaqueu vivia essa realidade. E ele ouve falar de Jesus. A primeira postura dele é:
eu quero conhecer esse homem. Então, o primeiro gatilho que leva Zaqueu a sair do seu posto, do seu local de conforto, é a curiosidade. No verso 3 vai dizer, procurava ver quem era Jesus. O texto não diz que Zaqueu procurava ouvir os ensinamentos de Jesus. Não. A primeira motivação que ele teve foi saber quem é. Quem é esse cara? Né? Já sou odiado por tanta gente. Né? Quem é esse cara? Vamos ver qual é a dele. Né? E Zaqueu, ele tinha uma dificuldade. Ele era rico, sim. Ele tinha posse, sim. Além dele ser odiado pelas pessoas, ele era baixinho. Ele era de pequena estatura. E aonde Jesus chegava, é óbvio, multidões cercavam ele. Como é que você enxerga um homem que, com certeza, Jesus era de uma altura média ali, em comparação ao povo, né? E se misturava no meio do povo, né? O Senhor não andava com vestes reais, não, ele andava com as mesmas vestes que alguém do Oriente Médio daquela época, que alguém das regiões ali de onde ele cresceu andaria. Então, se misturava no meio da multidão. E Zaqueu, ele procurava ver, mas não conseguia. Ele está olhando ali, só enxergando, né? Ali do ombro para baixo das pessoas. Então ele lidava com essa dificuldade também da estatura baixa. Ele tem uma ideia, ainda pela curiosidade. No verso 4 diz que ele corre adiante. Ele analisa, olha, o mestre está saindo dali, ele vai passar por essa rua, ele vai lá. Então ele não corre atrás da multidão. Ele corta caminho, e para isso tem que correr, né? E se coloca numa posição estratégica onde ele sabia que Jesus ia passar. Então, no mínimo, ele fez um cálculo ali, ó. Ele está fazendo esse caminho, essa rua obrigatoriamente vai sair daquele lado. Ele vai lá e encontra um local estratégico da onde ele conseguiria ver Jesus, à distância. E ele encontra um sicômoro, né? Algumas traduções vão chamar de figueira brava, né? Mas aqui na minha diz sicômoro, e pesquisando um pouco, você descobre que sicômoro era uma árvore de fácil acesso, então você conseguia escalar ela muito fácil. Não era como as árvores que nós conhecemos hoje, principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical, você não tem árvores muito largas, assim, o padrão é aquela árvore enorme, comprida, e que para subir você vai ter trabalho. Esse sicômoro era uma árvore que crescia na beira de estradas, e aquelas árvores baixas, né, em que tem galhos fortes e que é muito fácil você dar um pique ali, subir, né, e ficar ali sentado, enfim. E ele faz isso. Mas, de novo, é um homem rico. É natural você ver crianças, adolescentes fazendo esse tipo de travessura. Agora, você imaginar um homem conhecido, amado, odiado, enfim, mas um homem conhecido, uma figura pública, de repente, no meio da rua, decide subir em cima de uma árvore, né? Mas é isso que a curiosidade fez. Ele sentiu a necessidade de saber quem era aquele homem. Ainda Zaqueu não sabia que ele já estava sendo tocado por Deus, que aquela curiosidade toda não era dele. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, qual lugar? No pé daquela árvore, ainda pela estrada, mas pareio, né? Em frente àquela árvore. Olhando para cima, ele vê Zaqueu. E ele diz: Zaqueu, desce depressa. Repare que a gente acabou de falar que Zaqueu se apressou em subir.
se apressou em passar na frente e em cortar caminho pela curiosidade de ver Jesus, de saber quem era, e até aí só. Jesus não chega tratando Zaqueu da maneira que o povo tratava. Você deve imaginar os nomes que as pessoas chamavam um homem odiado. Ele poderia chegar, seu safado, seu ladrão, seu coletor, sabe, seu traidor do país. Não, ele chega e chama Zaqueu pelo nome. Já é um primeiro ponto aqui. Independente de quem somos, independente da posição que o Senhor nos encontrou, Ele nos chamou pelo nome. O Senhor não nos chamou pelo nosso pecado. Isso não quer dizer que Ele concorde com o pecado, mas o Senhor não chega em uma prostituta e diz prostituta. Ele não chega em um ladrão e diz ladrão. Ele chama a pessoa pelo nome. E com Zaqueu não é diferente. Ele diz, Zaqueu, desce depressa. E ele não tinha um convívio com Zaqueu. Se tivesse, Zaqueu não teria essa curiosidade de saber quem era ele. Então Jesus fala o nome dele, para deixar claro, estou falando com você. Desça daí depressa. Não somente isso, porque me convém ficar hoje em tua casa. Com certeza foi uma fala um tanto chocante para Zaqueu. Era um homem que com certeza não tinha visitas sinceras e quem o visitava era por interesses. Era um homem detestado nacionalmente falando. Era um homem que basicamente o que ele tinha, se tinha família, o texto não diz, né? O texto diz que ele está em casa e que a salvação chegaria em sua casa, mas não dá detalhes se ele era um homem que tinha filhos, se ele era um homem que ele tinha uma família grande, não. Mas, com certeza, o pouco que ele tinha seria uma família, sua casa, suas posses e mais nada. E amigos interesseiros. E Jesus o surpreende. Olha, desce depressa. E eu vou deixar aqui bem detalhado. Desce e depressa. Então não é desce de qualquer maneira. Não é desce na manhã, não. Desce depressa. Rapaz, pula. Se possível, pula desse galho. Dá um pulo dessa árvore e desce aqui em um passo. Urgência. Porque não é só para eu ver tua cara melhor. Porque além de eu tratar com você, eu vou passar a noite na tua casa. O ponto aqui não era Zaqueu convidando o Senhor para entrar na casa dele, mas o Senhor se convidando para entrar na casa de Zaqueu. Então, ele diz, olha, desce depressa porque me convém. É o contrário do que ele conhecia. Com certeza, a posição ali da cidade era que não convinha nem chegar perto do cara. Mãe, com certeza, mães ensinando os filhos, não convém você ficar nem perto desse traidor aí. Por culpa dele e de outros, a gente está perdendo dinheiro para Roma. E Jesus diz, me convém pousar, em outra tradução vai dizer, né? Quem é mais de interior aí vai conhecer esse termo. Pousar é passar a noite, né? Em sua casa. Zaqueu desce, verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aqui já não é mais curiosidade. Aqui Zaqueu já foi tratado de uma maneira absurdamente diferente do que ele estava acostumado. Aqui Zaqueu está sendo recebido com alegria pelo mestre, que até então ele não conhecia. Agora não ache que todos em volta ficaram felizes, né?
aquela multidão, com certeza, todo mundo ali queria ter um momento em particular com Jesus, levá-lo em sua casa, e ele decide passar a noite na casa do homem, ou de um dos homens mais odiados da cidade. No verso 7 vai dizer que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele estava se hospedando com um pecador. O que me assusta um pouco é que o texto diz todos. Mas aqui não é só o povo em comum, não é apenas a população, os curiosos, os discípulos e talvez até mesmo os apóstolos de Jesus estavam com ele. Jesus não andava sozinho. Então essa censura, essa fala condenatória, também partiu daqueles que deveriam dar exemplo. Todos. O texto não diz alguns, parte do povo, categoria A, B, C. Não. Todos os que presenciaram o Senhor dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque me convém passar a noite em sua casa, ter um tempo na tua casa com você, para falar com você, te ajudar de alguma forma, enfim. Falaram com hostilidade. E não falando, apontando só para Zaqueu, mas agora também Jesus. Mas Jesus, sendo quem ele é, vai descer nesse nível? Entrar na casa desse tipinho aí? O problema é que o nosso Senhor, ele não faz acepção de casas, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de em qual mesa ele vai se assentar. Se do pobre, se do rico, se do grande, se do pequeno, se do que presta, se do que não presta, segundo a nossa ótica. E ele tem essa situação em volta dele. Zaqueu aqui está sendo recebido pelo mestre e hostilizado por todos os demais, inclusive seguidores do mestre. Mas isso não muda em nada a decisão de Jesus de ir até a casa de Zaqueu, e também não muda em nada a decisão de Zaqueu de receber Jesus em sua casa. Quando tomamos decisões, principalmente quanto à nossa vida espiritual, devemos ter essa consciência de que haverá retaliações. Quando você decidir dar um passo importante na tua vida com Deus, deixar algum vício, deixar algum costume, deixar de frequentar certos lugares, acatar certas renúncias necessárias, você vai ser hostilizado, você vai ser xingado, você vai ser apontado. Ah, agora acha que é melhor que os outros. Ah, agora não bebe mais. Ah, agora é crente. Ah, agora não faz mais isso. Sim. Então esteja ciente. Caminhar com Jesus não é um caminho de flores. É um caminho de espinhos. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Zaqueu estava vivendo isso já na sua primeira, no seu primeiro passo na fé. Verso 8. Zaqueu se levantou então e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A lei
a lei mosaica, a lei de Moisés, bom que se diga que Israel era uma teocracia, então o que nós temos por Antigo Testamento, então a lei de Moisés, os profetas, os escritos, enfim, tinham o peso de lei, tanto religiosa quanto governamental. Então, havia um poder de lei que dizia: pegou alguma coisa de alguém, vai devolver 120%. Então você vai restituir aquele bem com mais 20% de indenização. Mas quando você vai ler o texto, não foi isso que Zaqueu fez somente. Ele diz, olha, duas questões ele diz. Eu já me comprometo, Senhor, em pegar o que eu tenho, a metade. E com certeza ele tinha noção do seu patrimônio. Então vamos aqui dar um exemplo. Que Zaqueu, sendo um homem rico, tivesse, 50 milhões em patrimônio. Ali ele estava se comprometendo nada mais, nada menos do que com o Filho de Deus. A partir de hoje, 25 milhões eu vou distribuir com o povo. E não só isso. Além dessa divisão, se eu defraudei alguém, e aqui é uma fala muito séria, porque ele era o coletor, o chefe dos coletores. Então, milhares de pessoas estavam ali na mão dele em certo momento para entregar dinheiro para ele, impostos, tributos. Então, com certeza, ele defraudou muita gente. E ele diz, se eu defraudei alguém, então quer dizer, para cada um que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes aquilo que eu defraudei. Então, não somente o que a lei de Moisés determinava, 120%, mas 400%. Alguém pode dizer, mas aí ele também está exagerando, também não precisa disso. Então, mas quando recebemos essa visita em nossa casa, em nossa vida, essa visita transformadora do Senhor, a gente não faz só o que a lei dos homens diz. A lei dos homens diz que você não deve roubar, que é um crime. Mas a lei dos homens não te obriga a dividir os teus bens com quem precisa. Não existe nenhuma lei que obrigue ninguém a isso. É algo voluntário. A lei dos homens, nem na época de Moisés, nem hoje, não obriga você sair caçando a possibilidade de você ter prejudicado alguém e dar 4 vezes a quantia. Mas o encontro com Jesus foi tão forte para Zaqueu que ele criou para ele mesmo essa regra. Como uma maneira de aliviar o coração dele daquela culpa de ter prejudicado tanta gente por tanto tempo e que agora, confrontado pela presença de Deus na vida dele, ele sentia a necessidade de tirar do coração a raiz do amor ao dinheiro. Vendo essa cena, Jesus diz, não para Zaqueu, mas para toda aquela galera que estava com o dedo apontadinho para eles, ele diz, hoje, posso até ver o Senhor falando, que fique claro, que todos saibam, que nesta casa houve a chegada da salvação. Houve arrependimento de fato. Houve uma mudança de vida deste que vocês odeiam, mas que
muitos que estão ouvindo se entendem melhores, não fazem e nem farão 10%, 5% do que ele está fazendo. Independente se rico ou se pobre. Se o Senhor falar hoje, olha, sabe aquela roupa, aquela que você mais gosta? Pega ela e procura aquele seu amigo que você sabe que está precisando, para a mulherada aí, aquele vestido preferido seu, que você comprou e você nem usa, tá lá para uma ocasião especial, para o casamento de um filho seu, enfim. E para o homem também, aquela camisa que você mais gosta, aquele terno que você mais gosta. Um item. A grande maioria não faria. Não, eu vou abrir mão de jeito nenhum. Olha a transformação que aconteceu na vida daquele homem, ao ponto de apenas dele passar um dia com o Senhor, e com certeza podemos aí mensurar o tanto de aprendizado que ele teve com Jesus, que Jesus não passou aquele dia na casa dele com as pernas para o ar, só comendo e bebendo e descansando, não. Ele passa ali uma noite, com certeza parte do outro dia, ouvindo e orientando Zaqueu, agora no começo da sua trajetória, no começo da sua caminhada. E durante este tempo é que Zaqueu tem essa decisão. Mudança de vida inclui decisões radicais. Zaqueu não aceitava mais ser alguém que explorava o seu próximo e agora carregando o nome de cristão, carregando o nome de seguidor de Jesus. Ele teve essa consciência imediata e abriu mão, a partir de então, do que poderia envergonhar o nome do Mestre. E Jesus diz, em alto e bom som, hoje houve salvação nesta casa. Houve salvação porque um homem decidiu dividir os seus bens com os pobres? Não. Houve salvação porque um homem abriu mão dos seus deuses particulares, e que o dinheiro, naquele tempo e hoje, é um dos maiores na sociedade. Se mata e se morre por dinheiro. Se abandona pais e filhos por dinheiro. Se divide famílias por dinheiro. Né? Nós aprendemos aqui na penúltima live de que para muitos o ventre é o próprio Deus da pessoa. Então, o ídolo daquela casa, o trono, o altar daquela casa, que era o dinheiro, tombou, acabou, não existe mais. Agora, o Deus daquela casa, e de Zaqueu e de sua família, não era mais o dinheiro, não era mais o status social. Até porque, para ele fazer isso aqui, ele caiu severamente no poder aquisitivo, ele caiu severamente na escala social, classe A, B, C, D. Por quê? Porque é pecado ter dinheiro? Não. Porque o coração dele estava no dinheiro. E houve transformação naquela casa porque Jesus entrou nela. Então é necessário que se faça essa aplicação. Aqui foi uma casa, mas podemos aplicar a nossa vida. Como que alguém diz que houve transformação em sua vida, que Jesus o visitou e agora mora, não somente visitou, mas mora em si, mora dentro da pessoa, mas não há transformação nenhuma. A avareza está lá, a ganância está lá, o explorar o seu semelhante está lá, o mentir, o não perdoar está lá. Uma vez foi contada uma história de que
um homem, ele chegou muito atrasado ao seu trabalho. E de tão descarado que era esse homem, em não esconder a sua irresponsabilidade, ele entra na sala do seu chefe e diz: olha, chefe, você deve ter percebido que eu me atrasei hoje, mas eu vou te contar o que aconteceu. A nossa empresa, como o senhor sabe, fica aqui na beira dessa autoestrada, e eu moro lá do outro lado, eu estava atravessando aqui a autoestrada, a rodovia, e eu fui atingido por uma carreta que estava em volta de 120 km por hora, uma carreta carregada aí de madeira, enfim, uma carga muito pesada. E essa carreta me jogou longe 40, 50, 60 metros de distância, e eu vim me recompondo e estou aqui, por isso me atrasei aí 30, 40 minutos. E aquele chefe, obviamente, olha para ele e fala: escuta, você está me achando com cara de palhaço? Uma pessoa que vai de encontro a uma carreta em alta velocidade, essa pessoa não é nem que não estaria viva, mas não estaria nem inteira. E você está aqui na minha frente contando a sua história de um encontro com uma carreta. Se alguém, ao ser atingido por uma carreta, não fica no mesmo estado, como que alguém que diz que teve um encontro radical com Jesus também se atreve a dizer que permaneceu no mesmo estado? Que não houve modificação nenhuma na sua conduta, que não houve nenhum radicalismo quanto a se afastar do mal, a se afastar dos seus pecados anteriores, a vasculhar seu coração para ver se não tem algo a ser arrancado. Quando o Senhor está na casa, outros ídolos devem cair. Então, temos que realmente analisar quais são os ídolos do nosso coração, o que tem sido nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. O que tem a última palavra na nossa vida. Para Zaqueu, a partir daquele momento, não seria mais o dinheiro. Mas e nós? Através de uma mensagem como essa, através da tela do teu celular, está acontecendo a visita do Senhor à sua vida, a partir dos seus ouvidos, a partir do Evangelho sendo pregado a você. E tem o mesmo peso, como se o Senhor dissesse para você hoje: me convém pousar em sua casa. Me convém habitar o seu coração. Mas não me convém habitar em um coração no qual outros ídolos habitam e no qual o dono dessa casa não está disposto a abrir mão desses ídolos. O Senhor não divide espaço com outros ídolos. O Senhor não divide espaço com outros nomes, com nada. Um convite é feito todo dia. O Senhor se convida. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor não abre, não vira a maçaneta e abre. Ele está à porta batendo. Me convém passar a noite em sua casa. Termine essa frase falando o seu próprio nome. Me convém passar a noite em sua casa, fulano de tal. Será que você, ao ouvir esse convite, você pode dizer: ok, mestre, entre, a casa é sua, minha vida é sua?
quando muitas vezes nossa vida já tem um outro dono. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas essa noite. Você que está assistindo agora aqui no ao vivo, você que verá posteriormente pelo Facebook ou pelo YouTube, medite nisso durante essa semana. O Senhor quer fazer morada em nós, mas é necessário uma transformação. O gerador dessa transformação, sim, é Ele, mas Ele não obriga ninguém. A iniciativa, a responsabilidade é nossa de fazermos o que Zaqueu fez. Na condição em que ele estava, ninguém gostava dele, ninguém estava nem aí para ele. Mas o Senhor foi lá, estendeu a mão e deu uma oportunidade para ele. Olha, para você ainda tem jeito. Zaqueu poderia ter desprezado esse convite. Nós falamos aqui em lives anteriores sobre um jovem rico, também que, quando o Senhor falou algo semelhante para ele, vá, venda os seus bens, ele se entristeceu, falou, não, então eu não quero mais servir o Senhor, porque eu prefiro não abrir mão dos meus bens. Os meus bens são o meu Deus. Talvez você não seja uma pessoa de muitos bens, talvez o seu Deus particular seja outra coisa, seja suas razões, seja uma religião, seja algo que você foi ensinado, algo que você não abre mão. Quando o único caminho para o céu é pelo Filho de Deus, é por Jesus. Não é por outro nome, a não ser pelo dele. Para que haja salvação na nossa casa e na nossa vida, é necessário entender. Sem transformação de vida, sem a presença de Deus, não há, usamos aqui o exemplo da carreta, assim como alguém que foi atropelado por uma carreta em alta velocidade, o impacto causado por este veículo muda a forma do corpo de uma pessoa. Uma pessoa que teve um encontro com Deus terá também sua vida absolutamente transformada. Faremos agora uma oração dentro desse mesmo propósito, dentro desse mesmo raciocínio, e que você possa meditar. Se você chegou aí no final dessa transmissão, poucos segundos após ela ser completada, ela ficará disponível, então volta do começo, assiste, e que possamos refletir. Qual transformação ainda falta o Senhor fazer na nossa vida? Diariamente Ele está à porta batendo. Olha, tem ídolo aí dentro ainda para eu tirar. Olha, tem algo aí dentro ainda para eu tirar. Amém? Se você puder, se onde você estiver você tem essa condição, que você possa curvar sua cabeça em reverência a Deus, para falarmos com Ele um pouquinho. Pai Santo, Pai amado, hoje ouvimos mais um pouco da sua palavra, sobre a história daquele homem, um homem rico, um homem também detestado por todos à sua volta, mas um homem que encontrou o seu amor. Mas ao encontrar o seu amor, Pai, esse homem ele não se contentou em continuar como estava, mas ele lançou para longe dele tudo que desagrada o Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos por nós mesmos. Que o Senhor possa, ao visitar o nosso coração, não somente visitar, mas o Senhor, ao fazer morada no nosso coração, no coração de cada um que está ouvindo essa transmissão, que o Senhor possa nos ensinar a tirar do nosso coração tudo que te desagrada. O orgulho, a falta de perdão, a ira, a mentira, a idolatria, o adultério, tudo o que te desagrada, para que possamos realmente dedicar, entregar a nossa vida como morada completa, única e exclusiva tua.
mas não conseguimos sem o Senhor. Ainda há sótãos, ainda há porões, ainda há cômodos no nosso coração que muitas vezes não queremos que sejam mexidos. Mas pedimos que o Senhor venha abrir cada um deles, independente da nossa vontade, e tirar lá do porão, lá do fundo do nosso coração, aquilo que ainda nos afasta do Senhor. Isso é o que peço para mim e para cada um que está me ouvindo aqui por essa transmissão. Assim peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso. Se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, às 10 da noite, já deixo adiantado, domingo que vem a live será com o tema especial de Páscoa. Então, 10 horas da noite, que você possa estar aí nos acompanhando e nos siga lá no nosso canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo, e, se possível, acompanhe, dê uma conferida nos conteúdos, deixe o teu joinha, o teu like, que ajuda aí no alcance da nossa página por lá. Vou estar deixando no comentário o link desse canal, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade aí com a internet. Mas pede aí para o seu filho, para o seu neto te ajudar. Cada seguidor que a gente ganhar por lá, o alcance vai ser maior e mais pessoas serão alcançadas por essas mensagens. Né? Não fazemos isso por nenhum outro interesse, por interesse financeiro, por fama, por nada, mas pelo simples desejo de que a mensagem seja propagada, né? De que a mensagem do Evangelho alcance corações, inclusive de pessoas que nem conhecemos. Né? O que importa não é que elas nos conheçam, mas que conheçam a Cristo. Uma excelente semana para você e para a tua família, e até domingo que vem, se o Senhor assim quiser e nos permitir. Até lá.